Relato Encontro com Amparadores, do livro Umbanda e Experiências Fora do Corpo, de Pablo de Salamanca. Esta projeção ocorreu numa época imediatamente anterior ao início de minhas atividades mediúnicas. Hoje percebo que foi uma espécie de marco ou ponto de partida para as referidas atividades. Eu estava voando, impelido por alguma força externa à minha vontade, em elevada altura. A velocidade era grande, mas suportável, possibilitando-me observar com certo prazer a bela paisagem. Eu estava sobre a orla marítima de alguma região não habitada, possivelmente um lugar do plano astral. Podia ver, lá embaixo, o mar com uma coloração azul muito especial e de vez em quando apareciam prolongamentos de terra que se estendiam para dentro das águas. Eram como estreitas e longas penínsulas. O sol estava alto, iluminando vigorosamente todo o ambiente e formando um lindo dia. Em certo momento, percebi que a minha trajetória começou a declinar e a velocidade parecia aumentar. Logo o declínio tornou-se intenso e passei a me preocupar com a descida. Após pouco tempo, a rapidez do voo cresceu, sendo agora muito grande. Olhava para baixo e via uma alternância de mar e terra. As penínsulas aumentaram de quantidade, sendo muitas em sequência, entremeadas por faixas de mar de largura variável. Como não tinha boa experiência com viagens astrais, o medo irracional de me machucar tornou-se predominante. Eu torcia para que a queda iminente fosse nas águas. Quando estava prestes a bater na superfície, onde me chocaria violentamente contra o mar, minha tensão chegou a um limite extremo. Contudo, a poucos metros da linha d'água, a queda foi bruscamente interrompida. Uma onda de energia benéfica inundou-me, trazendo-me grande tranquilidade, quase instantaneamente. A seguir desci um pouco mais, flutuando suavemente de pé, até quase encostar no mar, que estava muito sereno. Então vi, cerca de 6 metros à minha frente, 3 seres que estavam parados no ar, a poucos centímetros das águas. Do lado esquerdo pairava um homem alto de pele morena, fartos cabelos, porém não longos, bigode e barba. Parecia ser um indiano. Ele tinha um olhar magnético e autoconfiante. Trajava longa túnica branca e estava de mãos dadas com uma segunda pessoa. Esta era uma belíssima mulher, esguia e delicada, com compridos cabelos loiros, mas cujo rosto não me era possível enxergar, pois estava coberto por um tipo de véu branco. Ela era mais baixa que o homem e usava um vestido longo branco. Esta entidade feminina, por sua vez, estava de mãos dadas com uma linda criança. Esta criança tinha formas semelhantes à mulher, também trajava um vestido alvo e comprido. Não foi possível ver o rosto da menina, que estava encoberto da mesma maneira que o do ser feminino adulto. Portanto, o trio formava um belo quadro à minha frente e irradiavam uma energia muito agradável e reconfortante.
Após alguns momentos, despertei na minha cama do alojamento da universidade. Nesta época, eu estava fazendo mestrado. Alguns minutos depois de voltar ao corpo físico, o impacto daquele encontro ainda era muito forte. Eu entendi que eram seres espirituais e que haviam me atraído para aquele lugar paradisíaco. Intuitivamente, os compreendi como uma espécie de protetores sutis. Muitas pessoas os chamariam de guias, mentores ou amparadores. Ainda hoje guardo com nitidez a imagem deles e a memória das sensações agradáveis que suas vibrações provocaram em mim. Data 1992. Comentários adicionais. Na época que publiquei este relato, não revelei que esta experiência coincidiu com a minha aproximação da Umbanda, quando passei a frequentar centros como consulente. Um pouco depois, ingressei num terreiro umbandista como médium e, neste local, contei esta minha viagem extracorpórea a uma médium experiente. Então, ela explicou-me que essas entidades eram meus guias espirituais, sendo o ser masculino um representante da linha de Xangô. Quanto à entidade adulta feminina, deduzi que era pertencente à corrente de Iemanjá, o que confirmei algum tempo depois. Com relação à criança espiritual, até hoje permanece um mistério para mim, pois só conheço os erês masculinos que fazem parte de minha missão mediúnica.